Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. É necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar a enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Não esqueças que, antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo, sublimada e eterna. Trecho da mensagem, não as palavras, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos os ouvintes, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Conclusão Simples. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz, no livro Sinais de Rumo. Todos nos reconhecemos filhos de Deus. Nessa condição, habitualmente, quase todos nós no mundo solicitamos a divina providência nos forneça tudo aquilo de que necessitamos. Efetivamente, o Todo Misericordioso nos concede por meio múltiplos todos os recursos básicos à sustentação da vida através da natureza. Todo pai, no entanto, forma o caráter e a personalidade dos filhos através da disciplina e do estudo, do trabalho e da experiência. Na terra, assim permanecem por nossa conta os cuidados com o solo, os irmãos problema, os filhos por educar e certas dificuldades a suprimir. Muito comum, porém, no plano físico, quase todas as criaturas reclamarem a presença de Deus, quando esse ou aquele problema apareça. Queremos que o Pai Supremo nos tome o lugar nos momentos de crise. Exigimos que o Criador nos solucione as questões do relacionamento recíproco. Rogamos ao eterno doador de todas as bênçãos nos conserte esses ou aqueles familiares doentes ou desorientados. Recordemos, no entanto, que somos filhos de Deus e Deus, que tudo pode realizar, reserva alguma parcela de serviço e responsabilidade para cada um de nós, a fim de que aprendamos a fazer pelos outros o que Ele faz constantemente por nós. Espiritismo em Marcha, agenda. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará esse ano, novamente no formato presencial, o evento SEAG, Seminário Espírita do Agreste. Ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, na sede da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada à Rua Professor José Leão 567. Esse evento mantém a harmonia com os eventos anteriores, onde a entrada é gratuita. O SEAG, ele sempre se realiza no horário
de 2h30 da tarde às 4h30. Todos estão convidados. Posteriormente, traremos para o programa a relação dos palestrantes já agendados. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas, continuação. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois avante falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para renovardes, para removerdes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré,
localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão de número 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Resposta dos Espíritos. Certamente que se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em conhecê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, lemos: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Um pouco de fermento, e que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram admiradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 8 horas da noite.
Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados, às 3 horas da tarde e às segundas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, onde trazemos perguntas com os temas que foram abordados durante essa manhã. Novamente lembrando esse importante evento que nós iremos ter aqui em Caruaru, o SEAG, o Seminário Espírita do Agreste. Outra vez o evento será de forma presencial. Passaram-se aí 2 anos durante a pandemia, onde o evento foi realizado através de lives. Mas esse ano, o Conselho Municipal do Espiritismo já está estruturando para que o evento seja presencial. Será na AME novamente, na Associação Municipal Espírita de Caruaru. A entrada será gratuita e esse evento ocorrerá no dia 19, 20 e 21 de fevereiro, domingo, segunda e terça do Carnaval, sempre no horário de 2h30 às 4h30 da tarde. Então se agende aí, você que mora em Caruaru, cidade próxima nossa, para prestigiar esse evento muito importante no movimento espírita da nossa região. Assim, vamos para a primeira questão com os temas que foram abordados nesse programa. Por que Emmanuel recomenda prioridade à construção íntima da sabedoria e do amor antes das obras externas? Na mensagem de abertura do programa, onde foi colocado uma passagem da mensagem Não as Palavras, que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos chama a atenção nessa colocação quando diz: antes das obras externas, fazei a construção íntima da sabedoria e do amor. Muito difícil de ser realizada, na verdade, e por isso mesmo, sublime e eterna. Vamos entender o que é que Emmanuel aqui nos recomenda de forma muito importante. Perante a revelação do Evangelho do Cristo, hoje trazida a nós pelo Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, nós recebemos o material rico e iluminativo da nossa consciência a respeito da imortalidade da alma, da reencarnação, do funcionamento das leis divinas, quer na Terra, quer no universo inteiro. Essas informações, elas vão servir do alicerce básico para essa construção íntima da sabedoria e do amor. Essa construção é que fará com que nós trabalhemos o autoconhecimento, percebamos as imperfeições e necessidades que trazemos para o trabalho redentor iniciado pelo Cristo. Só na medida em que nós resolvermos bem as nossas questões internas é que nos habilitaremos a ir às questões externas com segurança e com êxito. O problema todo é quando nós, antes de nos preocuparmos em melhorar nós mesmos, procuramos melhorar os outros. Antes de sermos analisadores e críticos da nossa natureza e do que precisamos corrigir, habitualmente nos entregamos
a corrigir e observar as imperfeições alheias. Eis o grande problema e que faz com que muitos que comecem as obras externas sem terem construído bem as obras internas tenham graves quedas morais e espirituais. Se frustrem, se desenganem no trabalho de grupo, de equipe que é realizado nas instituições espíritas e religiosas sobre a Terra. É muito importante, e isso Emmanuel deixa bem destacado para nós, que o mundo aí fora, a realidade externa a nós, que percebemos muita coisa errada para ser corrigida, para ser consertada, é imprescindível que o nosso olhar primeiro se volte para nós mesmos, para consertar o nosso íntimo, a nossa maneira de ver a vida, porque só aí é que nós estaremos devidamente habilitados a intervir no mundo externo de forma positiva, criteriosa e certamente exitosa nas nossas intenções. Mas para que isso se dê, observemos a recomendação de Emmanuel. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nesse programa. O que significa na missão dos espíritas proscrever o culto do bezerro de ouro? O culto do bezerro de ouro, que é feita referência na mensagem do Evangelho de hoje, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, a missão dos espíritas, o capítulo 20, tem essa expressão que nós vamos analisar aqui com vocês, rádio ouvinte. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. A referência a culto do bezerro de ouro é bem clara a passagem que Moisés, ao receber os 10 mandamentos, no livro Êxodo, que faz parte do Antigo Testamento, ele, ao descer do monte onde recebeu as tábuas da lei, encontra o povo, grande parte do povo de Israel, adorando o bezerro de ouro. O bezerro de ouro é o símbolo proveniente da cultura do Egito, associado às práticas de licenciosidade, de prostituição, de erotismo, de desequilíbrios emocionais e materiais. Hoje nós poderíamos estender essa compreensão do símbolo que há por trás dele, o culto do materialismo, o envolvimento com os objetivos sensoriais exclusivamente, na satisfação desenfreada dos gozos e prazeres que muitas vezes fomentam desequilíbrios e conflitos conscienciais em muita gente. Então, proscrever o culto do bezerro de ouro significa darmos atenção à nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual, a não se envolver na ilusão do imediatismo e do materialismo, a perceber os reais motivos da nossa existência na Terra como espíritos reencarnados, a saber que dentro de nós há a presença da divindade,
dos valores espirituais provenientes do Cristo que tentam emergir, surgir dentro de nós, estabelecendo na nossa vida e nas nossas ações diárias o culto ao espiritual, aquilo que de fato se identifica profundamente com o Evangelho do Cristo. Então, é isso que significa proscrever esse culto, onde a grande parte da humanidade, infelizmente, ainda continua escrava, submetida a um campo de energias conflitivas e delituosas em relação às leis divinas. É assim que entendemos essa referência. Vamos para mais uma questão com os temas do programa de hoje. Como melhor entendermos a expressão de Emmanuel na frase: acautela-te com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam? Emmanuel se refere a um fato dos mais importantes, que são as influências emitidas por nós através dos nossos hábitos mentais, emocionais, do exemplo do comportamento que nós damos, sobretudo aqueles que convivem mais proximamente a nós. Há um impacto de influência cotidiana que é trocado entre as pessoas nos mais variados ambientes onde a criatura humana interage. Então nós, pelo despertar de consciência que recebemos através da doutrina espírita, somos chamados a manejar as energias mentais, magnéticas, que emergem do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz, agora em harmonia com o Evangelho do Cristo. Agora nos tornando veículos de despertamento do bem, do amor, da caridade, naqueles que venham a estar recebendo essa energia através de nós. Então, na mensagem muito importante do livro Fonte Viva, Um pouco de fermento, Emmanuel deixa isso bem claro ao dizer: nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos. A marcha que cada dia emitamos sugestões do bem, tendo cuidado com o alimento invisível, que é o alimento proveniente das nossas vibrações, do nosso magnetismo, e que fornecemos às vidas que nos rodeiam. É nesse sentido que Emmanuel nos chama muito a atenção. Nós estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam aqui na Rádio Liberdade. Estamos com vocês todos os domingos às 7h30 da manhã. Divulguem nosso programa, agradecemos muito. Até o próximo programa. Um bom dia a todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.